Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Poli e no vídeo de hoje vamos seguir com mais um conteúdo sobre a prova específica do PSS. Bom pessoal, mas antes de começarmos, eu claro já vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal e deixar um joinha, combinado? Muito bem, se você já está acompanhando, nós estamos fazendo aí uma série de pequenos vídeos, passando item por item do edital sobre os conteúdos, né, específicos que vão cair nas provas do PSS. Então já comecei há algum tempo lá, desde quando saiu o edital, a gente foi se reformulando, entendendo o edital, falamos sobre produção do vídeo, sobre alguns conteúdos específicos, né? Dei algumas dicas para vocês e agora nós chegamos aqui na tabela de conteúdos para quem vai fazer a prova para professor pedagogo. Mas é igual eu falei para vocês já nos outros vídeos, né? Esses conteúdos aqui são conteúdos muito importantes para você que quer fazer concurso na área da educação, né? Então, não somente para o cargo de pedagogo, mas são conteúdos muito relevantes da pedagogia em si, que vão te ajudar para demais concursos aí, você que está se preparando, você que está estudando, que está começando a fazer pedagogia agora, vai ajudar bastante, tá? Bom, então aqui no nosso quadrinho de conteúdos, hoje é o segundo tópico. No primeiro tópico, no vídeo passado, eu falei sobre a organização do trabalho pedagógico e hoje nós vamos falar sobre estratégias de acompanhamento formativo ao professor, né? Análise conjunta do plano de aula e devolutivo, é um tópico muito legal. Fiquei um pouco sumidinha aqui, né? O vídeo que eu postei já tem acho que uma semana por motivos de saúde, mas já tá tudo bem. Então agora nós vamos seguir aí para ganhar tempo, né? Porque tem bastante conteúdo e a gente precisa estudar, não é mesmo? Bom, pessoal, então sobre esse conteúdo de estratégias, né, de acompanhamento, eu, claro, fiz as minhas anotações aqui. E já que você já pega seu caderninho, pega seu lápis, para fazer as anotações. E o que nós podemos entender sobre esse tópico, tá? Esse tópico, quando é abordado aqui sobre as estratégias de acompanhamento formativo do professor, análise conjunta do plano de aula e devolutiva. Então, eu gosto sempre de ir por partes. Estratégias de acompanhamento formativo ao professor. Está falando estratégias de acompanhamento formativo, formar o professor, mas quem vai fazer isso? Você pedagogo, né? Então, você pedagogo é o agente formativo desses professores. Então, como você vai fazer esse trabalho de formação? Gente, para o vídeo não ficar muito longo, o que eu venho deixar nesse tópico de dicas para vocês? Se a gente reparar desde o começo, todos os tópicos para praticamente todos os cargos é muito falado, é muito abordado numa gestão coletiva, num trabalho em equipe. Então, lá na prova, se cair alguma coisa falando sobre o trabalho individual do pedagogo, que o pedagogo desenvolve isso sozinho, que o pedagogo faz isso sozinho, ou aquilo é exclusividade, o pedagogo não precisa de ajuda de ninguém, não precisa de participação, com certeza, atenção nessas questões, porque tudo está baseado num trabalho coletivo, num trabalho que as ações de aprendizagem devem ser todas elaboradas em conjunto, tá? Então, para esse tópico, na avaliação formativa, é muito falado assim, resumidamente, a formação do professor pedagogo, a sua equipe de professores tem que ser formada baseado na realidade da sua escola. Então, vamos supor, nossa, que legal, tá em alta agora o tema tecnologias educacionais, mas nesse momento eu não tenho um problema direcionado, um problema especificamente sobre tecnologias educacionais. Eu tenho um problema de indisciplina, vamos supor. Tenho um problema que os alunos sujam muito a escola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abordar um tema que está em alta, mas não é o problema da minha escola no momento,
ou eu vou agir no problema real da minha escola? Vou agir no problema real. Aí vamos lá. Como nós sabemos qual é o problema real da escola? Eu, enquanto pedagogo, não consigo só passeando pelos corredores adivinhar qual que é o problema. Nós precisamos promover reuniões periódicas com os professores. Nós precisamos fazer uma gestão que leve os professores a debater sobre os problemas encontrados em sala de aula. Porque muitas vezes o professor identifica um problema, não vou colocar isso na reunião não, vou deixar. Então, muitas vezes isso acaba mascarando alguns problemas reais de sala de aula, que de pouco em pouco vão gerando uma causa muito maior, não é mesmo? Então, por exemplo, o problema da escola é indisciplina com limpeza. Eu assisti uma mini palestra esses dias e uma pedagoga deu esse exemplo da indisciplina com limpeza e eu achei super legal e vou compartilhar com vocês. Então, tinha um problema com indisciplina referente à educação básica no sentido de lixo no lixo. Olha só, para vocês verem como uma coisa simples pode tornar um problema grande na escola, né? Então, qual foi a estratégia deles? Olha, vocês não são crianças, não precisa ficar chamando atenção, lixo no lixo. E aquelas broncas tradicionais, vamos promover uma gincana e a sala mais limpa, a sala que cooperar mais com a limpeza da escola, a sala que tiver mais disciplina no quesito ajudar as funcionárias a limpar a escola, cuidar do seu próprio lixo, a não deixar a sala bagunçada, vão ganhando prêmio que depois tem recompensa, seja um passeio, seja uma pizzada para a sala. Então, eu achei super legal essa estratégia. Então, gente, nós podemos, enquanto pedagogos, ter uma visão multidimensional dentro desses problemas pequenos, considerados pequenos do dia a dia, mas que podem ser os problemas maiores. O pedagogo, então, como agente formativo, deve formar os seus professores baseados não somente no ápice das teorias educacionais, mas principalmente nos seus problemas encontrados no dia a dia da sua realidade escolar, tá? Então, achei super legal esse tópico, falando sobre o pedagogo aí nessa perspectiva formativa. E aí a gente vem análise conjunta do plano de aula. Como nós vamos fazer uma análise conjunta do plano de aula? Por meio dessa realidade que a gente está envolvido aí junto com o professor, junto com toda a equipe. Então, gente, aí no próximo item aqui desse mesmo tópico vem a devolutiva. Então, análise conjunta do plano de aula e devolutiva. Essas coisas a gente não consegue tratar elas separadamente, porque elas são unificadas. Porque o plano de aula, a devolutiva, a construção do plano de aula, feedback, sabe aquele momento da aula atividade? É um momento precioso para que o professor e para que os professores se reúnam para elaborar planos de aula que conversem entre si, não é mesmo? É muito bonito a gente falar, mas assim, isso acontece lá na realidade da escola? Então, nós temos que promover esse tipo de prática e não somente deixar isso como a teoria. Então, precisamos realizar esses momentos de formação partindo, às vezes, porque muitas vezes a gente não consegue mobilizar todo mundo, parar tudo, parar o cronograma, né, o calendário escolar para fazer reuniões extraordinárias. Porque a gente já sabe que já vem um calendário previsto aí com as datas de reuniões. Então a gente não pode ficar colocando reunião à torta direita aí no cronograma, não é mesmo? Mas nós podemos aproveitar o momento de aula-atividade. E é para isso que o momento de aula-atividade existe, para que seja de fato um momento produtivo, para que seja um momento que leve os professores e pedagogos a pensar nesse processo em conjunto. Então, esse tópico aqui, estratégias de acompanhamento formativo. O processo formativo do pedagogo para o professor é formar o professor por meio das plataformas. A secretaria oferece curso, a internet oferece 1001 cursos e todo mundo oferece curso. Não é saindo, se matriculando em cursos de pós-graduação e fazendo isso, fazendo aquilo. Mas trabalhando, se atualizando para atender a sua realidade, conforme o problema detectado dentro da sua escola. A gente não vai achar estratégias milagrosas prontas por aí que nós vamos trazer, aplicar e vai dar certo, vai funcionar.
mas o que vai funcionar na sua prática é a sua realidade. O que vai funcionar na sua prática é atender o que a sua escola precisa e não meramente acompanhar uma tendência que está na moda, mas atender o que os seus alunos mais precisam, né? Então, esse tópico traz para gente essa reflexão. O que é, então, um pedagogo frente a estratégias de acompanhamento formativo? Desenvolver profissionais, desenvolver esses professores para atuarem numa prática pedagógica que atenda à realidade escolar, que promova reuniões, que ajude aí os seus professores, né, no acompanhamento das dificuldades de aprendizagens que os alunos têm e, claro, tentar extrair o máximo de informações nos momentos de reuniões para que consiga desenvolver estratégias aí visando solucionar os possíveis problemas. E aí, por fim, nós temos então a análise conjunta do plano de aula evolutiva, né? Como nós falamos, essas coisas nós não conseguimos abordar isso separadamente. Então, fica aí a dica para vocês referente, né, ao acompanhamento coletivo. Então, anotem aí como dica de hoje. O acompanhamento formativo do pedagogo, né, atuando na realidade escolar, lá frente à gestão de uma equipe de professores, é um pedagogo participativo que promova reuniões, que promova conhecimento, formações reais, partindo da realidade da sua escola, da prática que já é realizada na sua escola. Claro que a atualização é fundamental e não existe um trabalho docente de qualidade sem atualização, sem prática pedagógica efetiva e atual. Isso realmente não existe. Assim como todas as profissões, não é mesmo? Então, ele é médico, vive estudando. Ele é isso, vive estudando. Nós muito mais. Então, nós estamos trabalhando e estudando o tempo inteiro, né? Mas nós precisamos entender que o nosso trabalho principal é atender o problema que está ali hoje. A educação é isso, né? Então, essa mistura. Estão vendo só como o nosso trabalho pedagógico é importante? Gente, então, para não ficar um vídeo muito comprido, só para a gente retomar aqui nossa série de conhecimento, então, trabalho do pedagogo como formativo, pedagogo que acompanha sua equipe, que promove formações de acordo com a sua realidade escolar. A devolutiva e a estratégia, né, da análise conjunta do plano de ação é exatamente isso. Então, entender que os planejamentos dos seus professores devem estar de acordo com a sua realidade escolar, desde recursos à didática propriamente dita que será usada em sala de aula, certo? Então, como tarefinha desse vídeo, deixo aí para vocês elaborarem um pequeno texto falando sobre o que é um pedagogo formador. Eu tenho certeza que ao pesquisar esse tema e ao elaborar esse texto, você vai conseguir estudar ainda mais sobre esse tópico, claro, para te ajudar lá na prova. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aqui e de se inscrever no canal, certo? Um beijo e até o próximo vídeo!